paz do Senhor, queridos professores! Sejam todos bem-vindos ao canal Bethel Kids! Eu sou a tia Jéssica e nós estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Aprender Mais, dos primários de 6 a 8 anos. E a temática desse trimestre é Os Amigos de Jesus. E hoje nós estamos na lição de número 7, que tem por título Um Amigo de Fé. Vamos conhecer então qual é o versículo de memorização, o para memorizar da aula de hoje. A referência encontra-se no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 36, que diz: Não tenha medo, tenha fé. E aí, para ajudar na memorização, eu sugiro que você recite o versículo batendo palmas. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. E aí você vai repetindo várias vezes até que todas as crianças memorizem o versículo do dia, combinado? O objetivo da lição: aprender a depositar a fé e a confiança no amigo Jesus. Então, na lição de hoje, as crianças precisam sair da sua aula entendendo que nós, como amigos de Cristo, precisamos depositar nele a nossa confiança e a nossa fé. Então, como que você vai fazer isso com as crianças? A minha sugestão é que você faça aí um momento, sempre de introdutório, para você estar fazendo essa explicação e que você enfatize para as crianças que, independentemente da situação, pode ser ela muito difícil para você resolver ou pode ser mesmo até algo que você esteja enfrentando consigo mesma, algum pensamento, algo que para você seja muito difícil de resolver. Quando a gente fala que a gente precisa depositar a nossa confiança em Deus, é que a gente precisa descansar e acreditar que Ele pode resolver aquele problema pela gente. E aí a gente precisa desenvolver algumas habilidades para isso. Que habilidades são essas? A gente precisa acreditar em Jesus, acreditar plenamente em Jesus. A gente precisa falar com Ele através da oração, A gente precisa contar para Ele o que a gente precisa. Então, a gente precisa falar com Jesus e a gente fala com Jesus através da oração. Então, a gente precisa acreditar, orar e confiar. Porque aí depois que você acredita, que você ora, você automaticamente confia. Porque quando você faz isso, você aumenta o seu nível de fé e aí você confia em Deus que Ele pode realizar o impossível ao nosso favor. Então, a confiança, a gente precisa descansar, esperar o tempo de Deus agir. A história de hoje ela vai falar de algo muito legal. E aí você vai enfatizar com as crianças que não existe problema nenhum problema que o nosso Deus não consiga resolver. A prova disso é que ninguém consegue reverter a morte. Ninguém. Nenhum ser humano, nenhum cientista, nenhuma pesquisa, nada consegue reverter a morte. Quando chega no momento uma pessoa partir, não há nada. Existem a medicina mais avançada, os aparelhos mais modernos, nada consegue reverter a morte. Quando a pessoa morre, chegou a hora dela. Mas o nosso Deus, Jesus, ele esteve aqui na Terra e ele ensinou para nós que ele tem todo o poder sobre a morte e sobre a vida. Porque quando ele esteve entre nós, ele realizou esse milagre que é algo impossível para o homem resolver. Mas para Deus nada é impossível. Então, para enfatizar essa questão, a história de hoje vai relatar o momento em que Jesus devolve a vida para uma menina. Então, nós estamos falando de um homem que teve fé e através da sua fé, Jesus alcançou a sua casa e a sua filha voltou a viver, tá? Então, enfatize essa questão juntamente com as crianças. Você pode utilizar um palavreado mais simplificado para que eles possam entender. Então, essa é a minha sugestão para você enfatizar e ressaltar o objetivo. Também não posso deixar de apresentar para vocês o nosso encarte da aula de hoje. Tanto o Visual A quanto o Visual B, essa ferramenta você vai adquirir juntamente com o kit da revista e não pode deixar de apresentar para a turma enquanto estiver contando a história do dia, combinado? Então, esses foram os recursos que foram pensados para a aula de hoje. Nós temos aqui com rolinhos de papelão, encapados com EVA e tecido. Nós temos Jairo, Jesus e a menina, que é a filha de Jairo. Para simbolizar aqui a cama, que ela estava deitadinha, para ela poder levantar e você fazer todo
toda a parte dramática, de dramatização da história, eu coloquei ela deitadinha nessa caixinha aqui, nessa caixinha de leite, encapada com papelzinho de presente, um pedacinho de TNT para fazer como se fosse uma cobertinha. Então, vou deixar ela deitadinha aqui, colocar a cobertinha em cima dela, e aí você vai contando a história, manuseando os recursos, tá? Até que chegar o momento que Jesus vai falar para ela, menina, levanta-te. Aí ela vai sentar ali e tal, e você vai continuar contando a história. Esses são os recursos que foram pensados para a aula de hoje. Algo simples, com ferramentas que você pode facilmente adquirir, né? Que são rolinhos de papelão, uma caixa de leite, EVA, TNT, retalhos de tecido, para você estar aí formulando os seus recursos para a aula de hoje. Não deixe de conferir também a atividade extra da lição de hoje, que tem 2 atividades para você estar trabalhando juntamente com a turma, na página 36. E por falar em revista, se não possui a sua, entre em contato com o comercial da Editora Bethel ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no cantinho do vídeo. Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like e o seu comentário. Agora eu vou ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima pré-aula da revista Aprender Mais. A paz do Senhor e fiquem com Deus!